Boa noite, 19 de fevereiro. Como em toda sexta-feira, a gente te ajuda a planejar o fim de semana com as dicas da agenda cultural. E ainda hoje... O governo do estado gasta 5 milhões de reais em reforma do prédio que seria da oficina cultural, mas transfere a administração do local para o Tribunal de Justiça. Categorias de base da Seleção Brasileira de Handebol treinam em Bauru e incentivam atletas iniciantes a seguirem no esporte. A comunidade artística de Bauru não se conforma com a perda de um espaço que poderia trazer diversas atividades culturais para o município, a Oficina Cultural Glauco Pinto de Moraes. Há 2 anos, o prédio foi desocupado com a promessa de que seria reformado e adaptado. Mas depois de 5 milhões de reais gastos pelo governo estadual, a administração do espaço foi transferida para o Tribunal de Justiça do Estado. O prédio que abrigava a Oficina Cultural Glauco Pinto de Moraes está em reforma desde abril de 2014. Em quase 2 anos, já foram destinados mais de 5 milhões de reais para a obra. O prédio teria salas adaptadas para as atividades culturais como dança e música. Mas em março do ano passado, o governo do estado de São Paulo decidiu encerrar as atividades de algumas oficinas culturais para corte de custos, incluindo a Glauco Pinto de Moraes em Bauru. Com as obras quase finalizadas, a administração do prédio foi transferida para o Tribunal de Justiça no último dia 4. A notícia causou descontentamento entre a comunidade artística de Bauru. São poucos os espaços culturais que temos na nossa cidade, onde pode ser desenvolvido projetos gratuitos, como a Glauco Pinto de Moraes oferecia para toda a comunidade, não só jovens, crianças, adultos, a terceira idade, enfim, Bauru perde mais uma vez. Antes da oficina cultural fechar, a expectativa era que as atividades voltassem a ser realizadas no antigo prédio. 5 milhões de reais para a cultura, que saiu da verba da pasta da cultura, que tem o menor orçamento do Estado, 1%, 1 e alguma coisinha, e vai para o Judiciário. Parabéns para o Judiciário, é uma conquista. Nós entendemos que o Judiciário precisa também agilizar as suas atividades, como nós, da artista, precisamos também ter um local para expor os nossos trabalhos, a nossa arte, ter novos cursos. Para o ex-coordenador da Oficina Cultural em Bauru, o local era necessário para o funcionamento das atividades. Agora, é preciso contar com outros espaços ainda não adaptados. A Secretaria Municipal de Cultura teve interesse em pedir o prédio para a Secretaria de Estado da Cultura para abrigar aqui uma escola de música, né? Que seria a banda municipal, a orquestra municipal, o projeto Guri, que é do governo do Estado de São Paulo também, uma parceria com a Prefeitura, viria para cá, para esse prédio. Mas, infelizmente, aí no decorrer da negociação, a Secretaria de Justiça entrou no meio da negociação e solicitou o prédio aí para atender a Polícia Judiciária aqui. Quem era frequentador da oficina lamenta. Durante quase a existência toda da oficina cultural, ela existiu adaptada. E hoje, quando ela consegue a transformação, que ela foi totalmente adaptada para a cultura, ela perde esse sentido, né? Então, essa foi a perda significativa. Bauru ia ganhar um espaço cultural de grande vulto e nós nem ganhamos esse espaço. Quando ele está ficando pronto, nós perdemos esse espaço. Mas para o Henrique, a reivindicação desse espaço deveria ser precedida de um planejamento por parte da Prefeitura sobre o que seria feito lá dentro. O que eu estou entendendo é que pode estar se construindo uma luta dos artistas da cidade e das pessoas envolvidas com a cultura, lutando para que o prédio fique com algo em torno do tema cultural, mas e daí? Ele vai ser utilizado para quê? A Prefeitura se interessa de fato pelo prédio? Por outro lado, segundo esta juíza, a novidade representa um avanço na área judiciária para o município. Com um novo local para os serviços do Poder Judiciário, a cidade de Bauru passa a contar com as audiências de custódia. Nós poderemos atender as pessoas que são presas em flagrante e que necessitam de um pronto atendimento, uma audiência com o juiz nas primeiras 24 horas após a prisão. Nessa audiência, o juiz analisa se é necessária ou não a manutenção daquela pessoa na prisão. Existem muitas prisões em flagrante
nas quais não há necessidade de manter o indivíduo encarcerado. É uma economia para o Estado que esse dinheiro pode ser usado em outra área, inclusive para a cultura. O calor forte e a umidade mantêm o tempo instável em todo o estado de São Paulo e chove em pontos isolados na maior parte das regiões. Em Bauru pode vir chuva hoje ainda. Já no sábado e no domingo a previsão é de predomínio de sol com pancadas isoladas sempre no fim do dia. Neste momento a umidade do ar está em 56%. A velocidade dos ventos é baixa, 5 km por hora. Hoje a mínima registrada foi 22 e a máxima chegou aos 35 graus. Para amanhã, os termômetros variam entre 26 e 34 graus. Depois do intervalo, os jogadores das categorias de base da Seleção Brasileira de Handebol vão passar 10 dias em Bauru. O objetivo é que eles transfiram um pouco da experiência para os atletas do time de Bauru. Fique ligado, a gente volta já já. Atenção, moradores das regiões abastecidas pelo Rio Batalha. Neste domingo, o DAE vai realizar uma manutenção no sistema de energia elétrica da Lagoa de Captação. Por isso, o abastecimento será suspenso nas regiões central da cidade, Zona Sul, Bela Vista, Ouro Verde, Vila Falcão e Vila Industrial. A interrupção começa às 7 da manhã e deve seguir até o fim dos trabalhos no período da tarde. O DAE orienta a população dessas regiões que economizem água. Solicitações de caminhões-pipa podem ser feitas pelo telefone 0800 771 0195. Jogadores das categorias de base da Seleção Brasileira de Handebol vão treinar em Bauru até a próxima quinta-feira. A vinda deles à cidade tem um objetivo: incentivar as crianças e adolescentes do projeto Gol de Mão a seguirem carreira no esporte. Em qualquer modalidade esportiva, ter contato com jogadores que representam o país em competições oficiais é sempre motivador. Para quem ainda está na fase de treinos ou na disputa de torneios regionais, é um motivo a mais para ir longe na carreira. E foi justamente para estimular atletas iniciantes que o município viabilizou treinos das equipes júnior e juvenil da Seleção Brasileira de Handebol aqui em Bauru. São 10 dias em que os jogadores poderão mostrar tudo o que sabem e incentivar os mais novos. A Maria Amélia coordena o projeto social Gol de Mão, que hoje atende cerca de 800 alunos. O objetivo é treinar principalmente crianças e adolescentes interessados no handebol. Para ela, o incentivo faz toda a diferença. A gente não quer só treinar, a gente quer treinar e ter uma perspectiva lá na frente. Então a ideia deles virem é também para mostrar, a gente tem um trabalho social muito grande, tem os alunos estão subindo já representando a cidade em jogos regionais, jogos abertos, e também eles verem que há possibilidades reais deles estarem onde esses meninos estão hoje na seleção. O Ítalo participou do projeto Gol de Mão por 2 anos e hoje representa Bauru em campeonatos regionais e nos Jogos Abertos do interior. Mas a vontade mesmo é chegar até as maiores competições. E conhecer a seleção brasileira é uma ótima oportunidade de crescimento. Isso abre as portas para os atletas do interior, né? Que muitas vezes não temos chances por não disputar um campeonato de alto nível, então isso contribui bastante para nós atletas que um dia sonhamos em vestir essa camisa da seleção. Quem já foi selecionado para a equipe que reúne os melhores atletas do país também compreende a importância desse intercâmbio de experiências. O Leonardo joga handebol desde os 9 anos e hoje faz parte da Seleção Brasileira Juvenil, além de atuar pelo Pinheiros, de São Paulo. Sempre os atletas do Pinheiros, mais velhos, eles jogavam na seleção, contavam como era, e desde pequeno a gente já olhava eles, queria sempre estar aqui, sempre olhando na TV também quando tinha na internet. Muita vontade de estar aqui, agora que a gente está aqui é muito bom. As equipes júnior e juvenil possuem um centro de treinamento em Blumenau, em Santa Catarina. Os treinos em Bauru são uma ocasião especial, a pedido da Maria Amélia e da Prefeitura. Para o técnico, a parceria mostra para os atletas bauruenses que é possível entrar para o grupo que reúne a elite de jogadores brasileiros, seja de onde for o jogador, já que os integrantes da seleção vêm de vários estados.
E são esses jogadores mais novos que no futuro vão chegar à seleção profissional e representar o país nos campeonatos mais importantes do mundo. Si queremos una troca en el rendimiento de las categorías adultas, precisamos buscar novos talentos, trabalhar en ellos, establecer un patrón de juego y que los jugadores vayan formándose para que cuando ellos salten de una categoría a otra, ¿vale? Su rendimiento sea mucho mejor. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta tem as dicas da agenda cultural para você curtir o fim de semana. Então não saia daí que a gente volta num instante. Estamos de volta com as dicas de cultura para você não ficar em casa. Está em cartaz no Sesc até o fim deste mês uma mostra sobre Quentin Tarantino, um dos diretores mais cultuados do cinema contemporâneo. Nós conversamos com o professor da Unesp, Zeca Marques, que participou da mostra como palestrante nesta semana. Ele falou das influências de Tarantino e das principais características de seus filmes. Vamos conferir. Tarantino ele completa agora em março 53 anos. Se a gente considerar na idade média dos cineastas que fazem muito sucesso, eu diria que ele fez sucesso muito jovem. Quer dizer, é um cineasta jovem que já tem 8 longas-metragens que são exclusivos dele, ou seja, longas-metragens em que ele fez o roteiro, dirigiu, produziu. Então são 8 filmes que, por incrível que pareça, logo no segundo eu acho que ele já fez a sua obra-prima, que é o Pulp Fiction, que recebeu aqui no Brasil o subtítulo de Tempos de Violência. Eu acho que esse talvez seja o grande filme da carreira dele, e isso é um filme de 1994, quer dizer, já tem mais de 20 anos em que ele lançou esse filme com 30 e poucos. Eu acho que a influência dele, ela talvez ainda esteja por acontecer, porque eu vejo na obra dele o contrário. Ele recebendo influências e homenageando cineastas premiados, cineastas reconhecidos e cineastas de pouco reconhecimento do público, do cinema asiático, do cinema norte-americano independente. Então eu vejo que ele recebeu mais influências da história do cinema no século XX e condensou tudo isso, amalgamou tudo isso na sua obra. Na questão das influências que ele possa ter oferecido para gerações que o sucederam, eu acho que talvez a gente vai ter que esperar um pouco, porque tem as parcerias que ele fez, né? O mexicano Robert Rodrigues talvez seja o grande parceiro, que faz uma espécie de filmografia a Tarantino, com outras vicissitudes, outras peculiaridades que têm a ver muito com a cultura mexicana. Mas eu não diria que o Tarantino seja alguém que já nos deu e nos concedeu discípulos. Eu acho que talvez seja um pouco cedo e eu prefiro ver o Tarantino como um grande cineasta que faz uma radiografia da história do cinema nos seus filmes. Eu acho que o Tarantino é um cineasta apaixonado pelo cinema e que assiste tudo. Ele não tem assim aquele critério de seleção de só ver filmes de autor, filmes renomados, cinema europeu, cinema iraniano. Ele assiste de tudo e aproveita na sua filmografia as influências, como você falou, dos filmes B de terror, dos filmes de faroeste italiano, os filmes a espaguete italiano, dos filmes orientais de artes marciais, que ele faz isso no Kill Bill 1 e no Kill Bill Volume 2. Cinema, o chamado Black Exploitation dos anos 70, cinemas americanos que tinham como protagonistas atores negros. Ele faz isso, por exemplo, no Jack Brown, com a Pangria, que aliás era uma das atrizes dos anos 70 que protagonizava esse tipo de filme. E ele vai buscar referências nos grandes cineastas da história, no Hitchcock, com Psicose, ele vai buscar referências no Jean-Luc Godard, no francês, no Federico Fellini. Há algumas cenas de filmes do Tarantino que ele homenageia esses grandes nomes do cinema. Então aqui 3 monstros, Hitchcock, Godard e Fellini, para não dizer dos filmes norte-americanos também de faroeste. Então John Ford, Clint Eastwood, todos esses estão presentes na obra dele. Então eu acho que ele faz uma grande homenagem porque é um rato de cinema. Assim como há ratos de biblioteca, ele é um rato de cinema e assiste de tudo. É preciso uma cultura cinematográfica, uma cultura cinéfila muito grande
para identificar essas homenagens que ele faz. E essa grande característica, a intertextualidade, a polifonia que ocorre na cinematografia do Tarantino. A segunda característica é a intratextualidade, as referências que ele faz de filmes anteriores dentro dos novos filmes. Então, por exemplo, o fato de ele usar atores com muita recorrência. Samuel L. Jackson, que aparece em 7 filmes dos 8 que ele fez, a Uma Thurman, o Harvey Keitel, que aparece em vários filmes, o Tim Roth, que aparece neste último, Os Oito Odiados. Então isso faz uma característica do cinema de autor, que gosta de trabalhar com os mesmos atores em diferentes filmes. E a terceira característica que eu vejo é o fato de ele usar uma verborragia na sua obra, que tem a ver com o roteiro, que é aquele uso de diálogos carregadíssimos de efeitos de persuasão, de argumentações às vezes mais estapafúrdias possíveis, para discutir, por exemplo, sobre o nome do Big Mac na França, que acontece no Pulp Fiction. São minutos de discussão sobre como que o Big Mac recebe o nome na França, como o que nós chamamos no Brasil, quarteirão com queijo, qual que é o nome que existe de sanduíche na França. E é a cena pitoresca do Pulp Fiction, entre John Travolta e Samuel L. Jackson, em que a gente fica ali se deliciando com uma verborragia que não leva a nada. E você sabe como é que eles chamam quarteirão com queijo em Paris? Não chamam de quarteirão com queijo, não, é? Não, cara. Lá eles têm um sistema decimal. Não saberia o que é um quarteirão. E como é que eles chamam? Chamam de Royale com queijo. Royale com queijo? É, isso mesmo. E como é que chamam o Big Mac? Olha, Big Mac é um Big Mac. Eles chamam de Le Big Mac. Le Big Mac. E como é que chama um hamburgão? Eu sei lá, não comi hambúrguer lá. A violência que a gente vê no Tarantino não é, em nenhum momento, uma valorização da violência. Pelo contrário, é colocar a violência como um elemento cômico, como você citou, que não acontece nos filmes de ação tradicionais que a gente tem no cinema norte-americano. Se a gente pensar, por exemplo, o que é a franquia do 007, ali é uma violência explícita, intensa, múltiplas explosões, tiros, tiroteios e mortes, e a gente não dá risada quando vê isso. A gente fica apreensivo porque faz parte daquela ação, daquela trama cheia de episódios de ação. No Tarantino, essa violência exacerbada, hiperbólica, na verdade atinge o sentido contrário, que a gente começa a dar risada do que acontece. Muito em função também dos diálogos, como eu citei há pouco, que são verborrágicos e que quase sempre terminam ou fundamentam a violência que virá a seguir. E eu acho que esse é o grande dado do Tarantino. A violência dele é, na verdade, uma não-violência, é um culto à não-violência. Ele faz aquilo de maneira espetacularizada, justamente para chamar atenção e deliciar o público com um sentido reflexivo sobre a violência que convive conosco no nosso cotidiano. Tarantino tem uma grande característica e qualidade, que é fazer um cinema de autor pop. Normalmente o cinema de autor não é pop, ele é erudito, ele é clássico, ele é cult. Mas o que é cinema de autor? É quando o diretor ele é responsável pelo roteiro, pela direção, pela montagem, edição, seleção de trilha sonora, ou seja, não há uma compartimentação das tarefas de produção do filme. O Tarantino faz tudo isso. Então é um cinema de autor, como eu falei, os roteiros muito burilados com a questão dos diálogos e do texto, mas ao mesmo tempo é um filme que dialoga o tempo todo com a cena pop. Não é à toa que Pulp Fiction, Kill Bill, Cães de Aluguel tem trilhas sonoras que são aproveitadas pelo Tarantino. São músicas, algumas muito conhecidas, outras menos, que fizeram sucesso à sua época. Ele reaproveita isso, ressignifica essas músicas que saem dos filmes dele e vão invadir diversos programas de televisão no mundo todo. Mesmo na TV brasileira, nós temos inúmeros programas que se utilizam daquele rock surf do Pulp Fiction, que aparece na trilha do soundtrack do Pulp Fiction. Nós temos o Kill Bill, algumas trilhas que acabam invadindo programas de entretenimento na TV brasileira. Os personagens, tanto do Kill Bill, do Pulp Fiction, do Cães de Aluguel, são personagens que passam a figurar na cena da cultura das comics, das histórias em quadrinhos, né, da banda desenhada, da cena pop. Então, eu acho que ele tem essa grande característica de ser um cinema de autor, autoral, mas ao mesmo tempo que dialoga e retroalimenta a cultura pop, da qual ele se alimenta também. Acho que essa é a grande, talvez, inovação e característica do Tarantino.
E aí, ficou interessado? Você pode conferir a programação completa da mostra no site do SESC. Não dá para perder, hein? Agora a gente vai para as estreias nas salas de cinema. A primeira é 13 horas, Os Soldados Secretos de Benghazi. O filme é baseado em fatos reais e conta a história de um grupo de policiais da CIA em Benghazi, na Líbia, no ano de 2012. Perto do aniversário do atentado de 11 de setembro, eles precisam proteger um embaixador americano que vai chegar ao país e será alvo de terroristas. Vamos ver alguns trechos. Unleash hate on these guys. What you do right now will determine whether we live or die. As long as I'm doing the right thing, God will take care of me. If you don't send our support, Americans are going to die, including the one talking to you right now. 13 horas, Os Soldados Secretos de Benghazi está em cartaz no Boulevard Shopping e no Alameda Quality Center. A classificação indicativa é de 14 anos. Outra estreia, esta para os fãs de filmes de terror, é O Boneco do Mal. Na trama, uma jovem aceita trabalhar como babá de um garoto de 8 anos, mas ela descobre que, na verdade, o menino é um boneco que a família mantém para lidar com a morte do filho ocorrida 20 anos antes. Macabro, vamos ver um pouquinho. We've had a number of potential nannies come through already. Do you think you can manage? Of course. Allow me to introduce Mr. Hilscher. And this is our son, Brahms. You okay? I needed someone else to see it. See what? If you leave him alone, then I'll give you a sign. This is like some kind of magic trick, right? It's not a trick. O filme Boneco do Mal está em cartaz em todas as salas de Bauru e a classificação é de 14 anos. Para quem gosta de teatro e música juntos, Bauru recebe a peça Rita Lee Mora ao Lado, o musical. A atriz Mel Lisboa é quem faz o papel da cantora. A história é uma adaptação da biografia da rainha do rock, escrita por Henry Bart. O musical Rita Lee Mora ao Lado está em cartaz hoje e amanhã no Teatro Municipal. As apresentações começam às 8h30 da noite e custam entre R$ 25 e R$ 50. Para a gente encerrar, uma última dica de música. Amanhã, Anaí Rosa se apresenta com o seu quarteto no auditório do SESC. No repertório, grandes compositores brasileiros, como Dorival Caymmi, Chico Buarque, Caetano Veloso, entre outros. O show começa às 8 da noite, os ingressos custam entre R$ 5 e R$ 17. A gente se despede com um trechinho da música Mambembe, de Chico Buarque, na voz da Anaí Rosa. Só lembrando que no sábado termina o horário de verão, então atrase o seu relógio em 1 hora. Um bom fim de semana, tchau! No palco, na praça, no circo, no banco do jardim, correndo no escuro, pichado no muro, você vai saber de mim, Mambembe, cigano, debaixo da ponte, cantando.